Pedimos a gentileza de todos que tomem seus lugares, por favor. Informamos que os questionários de avaliação devem ser entregues às recepcionistas. E quem está sem o formulário, por gentileza, solicite também às recepcionistas. Veremos a seguir os resultados da pesquisa realizada pelo Instituto de Estudos Empresariais, em parceria com o Instituto Fecomércio de Pesquisa, hoje à tarde, entre os participantes do evento, e relativa ao painel que acabamos de assistir e que abordou o tema "Um país que dá errado, entraves ao crescimento". Qual o principal motivo que atrapalha o desenvolvimento brasileiro? O baixo nível de escolaridade da população brasileira, 35,51%. Corrupção institucionalizada, 16,33%. A burocracia de um Estado ineficiente, 8,98%. Excessiva carga tributária, 8,98%. Problemas culturais, 7,76%. Um histórico de política econômica equivocada, 7,35%. Falta de vontade política nas mudanças estruturais, 6,53%. A dívida externa histórica, 4,9%. A competição no mundo globalizado, 1,22%. O excesso de leis trabalhistas, 1,22%. Outra opção, 0,82%. Nenhuma das opções, 0,41%. Convido o excelentíssimo senhor Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República, e o jornalista Jorge Vidor a subirem ao palco. Bom, senhores, o presidente Fernando Henrique Cardoso dispensa apresentações. Eu só ressaltaria ainda que ele continua na ativa, não só como conferencista palestrante, mas também como presidente do painel de personalidades ilustres nas Nações Unidas. Presidente, eu como moderador desse fórum, tenho acompanhado todos os debates e todas as posições, e eu posso lhe dizer que um dos poucos e raros fóruns que eu tenho participado com tão alto nível. Realmente é impressionante. A realização desse fórum é um pouco a negação das críticas que a gente vem fazendo aqui, porque mostra uma vitalidade do país, uma vitalidade do Rio Grande do Sul, dessa cidade aqui, impressionante. Mas, com a palavra, o nosso presidente Fernando Henrique Cardoso. Bom, boa tarde a todos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer aos organizadores desse encontro, a possibilidade de estar aqui hoje, nesta tarde em Porto Alegre, de rever Porto Alegre, que, aliás, cada vez que vem encontro mais bonita, e de ver realmente a qualidade dos debates. Pude assistir um pedacinho, mas deu para sentir o tipo de participação e o tipo de preocupação que foi demonstrado aqui neste encontro. E, por falar nisso, eu queria começar a minha exposição fazendo alguma ligação com o que recentemente foi dito aqui. Foi citado abundantemente um dos autores que eu creio que tem maior importância no desenvolvimento da cultura brasileira,
foi Sérgio Buarque de Holanda. E, efetivamente, especialmente no livro mencionado, Raiz do Brasil, o último capítulo do livro Raiz do Brasil, eu acho que devia ser uma fonte de inspiração para todos nós, como os aqui presentes, que fazemos algumas reflexões sobre de que maneira um país como o nosso pode vir a ter um comportamento mais orientado por valores que sejam racionais, o que não significa colocar de lado os valores tradicionais de toda maneira, mas que significa que possa haver um predomínio crescente de uma capacidade de escolha a partir de valores conhecidos e de meios mais adequados para atingir os objetivos que se deseja. Esse último capítulo do livro do Sérgio, ele é um dos raros autores, ele escreveu isso nos anos 30, no momento de pessimismo no mundo, no momento de ascensão do nazismo e do fascismo, em que ele, de alguma maneira, faz um hino de esperança e de louvor à democracia. E mostra que é preciso que haja uma força maior de valor no que diz respeito às regras de homogeneização, que as pessoas aceitem regras gerais e impessoais para todos. Qualquer um, e muito certamente dos presentes são conhecedores da matéria, que tenha lido Max Weber, sabe que Sérgio está inspirado em Max Weber. E, na verdade, o tema que nós estávamos há pouco discutindo aqui, o que eu estava ouvindo a discussão aqui, é um desses temas que, mesmo quando a referência não é feita de forma intelectual mais ampla, tem uma implicação muito ampla. Por quê? Porque o que nós estávamos discutindo há pouco, é o que eu vou discutir também, é de que forma um país pode mudar o seu padrão estrutural básico, o seu conjunto de valores que orientam a formação da sociedade e criar regras e condições de vida e de trabalho que permitam o acrescentamento tanto da riqueza quanto da liberdade. E que, ao permitir o acrescentamento da riqueza e da liberdade, permite também que seja definido um padrão de justiça e que diminua as desigualdades que são inaceitáveis para os povos que são partícipes de uma visão de democracia que não se limite simplesmente a uma regra formal. Esse é um tema que é clássico. E nós estamos vivendo uma situação que pode não parecer clássica, mas que ela é clássica, que é da passagem de um tipo de sociedade para outro tipo de sociedade. E o que se discutiu antes foi quais são os obstáculos. Será que há tantos assim que não se consegue remodelar a sociedade? Ou é possível remodelar a sociedade? Já que eu citei Max Weber, uma das paixões na teoria do poder do Max Weber era de que há três formas básicas de poder: o poder que ele chamava de tradicional, o poder que se justifica a si mesmo pela repetição e pela santidade do passado. Há o poder que ele chamava de carismático, que é o poder que, na verdade, tem ligação com o poder tradicional, mas que surge quando algum líder, pelas suas qualidades pessoais e inatas, revela para numa situação dada uma saída e é capaz de galvanizar a população nessa saída. E há o poder que é o poder intrinsecamente mais democrático, que é o que ele chamou de poder racional legal. E ele usou a palavra racional, legal. E esse poder racional legal se baseia na existência de normas, de leis, e essas leis são imperativas, valem para todos, são impessoais, e essas leis, do ponto de vista weberiano, seriam tanto mais características de uma sociedade modernizada, quanto elas fossem objeto de um tratamento através, não da pessoa, mas de burocracias especializadas. Os corpos judiciários, os corpos burocráticos que seriam capazes de definir a regra. Então, quem manda, não manda porque tem um carisma, e porque ele então empolga a multidão e arrasta a multidão. Não manda porque, tradicionalmente, em nome de Deus, em nome dos seus maiores, ou em nome da história, eles têm o direito de mandar. Ele manda e pode mandar quando ele é obedecido. E ele é obedecido não em função da santidade ou da tradição, mas ele é obedecido em função da conformidade entre o que ele deseja fazer e as regras que asseguram que ele pode fazer. Isso seria a forma democrática por excelência de poder. Pois bem, o que nós estávamos discutindo há pouco é até que ponto no Brasil há tantos obstáculos que a formação de uma sociedade mais aberta e mais democrática se vê constrangida por outras formas de organização social
e de vida política, que não são compatíveis com essa definição que acabei de dar, usei Weber, podia usar outros autores, e que são aquelas que nós desejamos para uma sociedade mais dinâmica. Na verdade, uma das perguntas que foi feita aqui sobre qual era o nosso regime, se é neossocialista, neoliberal, não, ele é patrimonialista, muito mais que qualquer outra coisa. Ou seja, é um regime ainda muito baseado em fatores tradicionais, nos quais existe uma confusão muito grande entre o público e o privado. E a cada instante isso se manifesta de mil formas. Portanto, nós ainda estamos, efetivamente, num processo de transformação na direção de um sistema de governo, de uma forma de sociedade e de um tipo de produção econômica baseada em critérios mais racionais e mais capazes, portanto, de garantir a todos oportunidades iguais, porque a lei seria igual para todos. Não é fácil saber até que ponto isso é realizável e quais são os obstáculos. Mas também eu creio que nós não devemos simplesmente imaginar que constituímos nós, no Brasil, uma excentricidade nessa matéria. Eu estava relendo recentemente as discussões da vida no século XVIII, nos Estados Unidos, no momento da independência, depois, mais tarde, o encontro de Filadélfia, as tentativas de rever os primeiros esboços do que veio a ser a Constituição americana, a imensa dificuldade que havia naquilo tudo, e os homens que nós hoje vemos com admiração, que a distância não permite saber como era no dia a dia o comportamento deles, sei lá, Madison, ou Hamilton, ou Jefferson, ou Washington, ou, enfim, Adams. As dificuldades eram muito maiores do que aquelas que nós estamos enfrentando hoje. Muito maiores. Se tratava de um país recém-independente, um país baseado na escravidão, que dificultava imensamente, como aqui os nossos Nabucco, né? Que era contra a escravidão e a favor do império. O outro era a favor contra o império, mas mantinha a escravidão. Nos Estados Unidos também havia uma imensa dificuldade de compatibilizar um projeto de nação, que era uma nação mais igualitária, com uma situação social que estava baseada em uma exploração inaceitável, que era da escravidão. Portanto, não se pense que isso é uma peculiaridade nossa, o de termos que nessas passagens históricas que lidaram, eu diria assim, com dois tempos diferentes da história, quando mais do que dois tempos da história. E não se pode imaginar que esse seja um processo que se resolvam do dia para a noite. Talvez para que eu possa ilustrar, e tendo em vista o tema, que é do desenvolvimento, ilustrar de uma maneira que seja menos com referência à história, ou com referência a autores, que pode se transformar em alguma coisa enfadonha para a imensa maioria dos que me estão ouvindo, talvez o que eu pudesse testemunhar aqui nesta tarde, para um auditório tão rico como este, se me permite, fazer alguma referência à minha própria experiência como, enfim, sociólogo, um homem que teve uma certa presença na vida política brasileira e até mesmo fora do Brasil. O que aconteceu nesses 50 anos, e eu posso me referir a 50 anos, isso não é muito agradável, mas posso, porque há 50 anos atrás eu era professor da USP, já. E, então, eu tenho memória desses acontecimentos e lidei com muitos desses processos. Para não irmos muito longe no debate, alguns aqui presentes acompanharam, são muito mais moços do que eu, mas acompanharam parte desse debate. Vamos nos recordar do seguinte: nos anos 50 e 60, quando nós discutimos aqui e fora daqui as chances de crescimento econômico, de desenvolvimento econômico, e havia uma discussão imensa, o que é crescimento, o que é desenvolvimento. Crescimento significa apenas investimento, aumento da produção, e desenvolvimento significará, talvez, a integração maior das populações, haverá uma dimensão social da noção de desenvolvimento, que não seja implícita na noção de crescimento. Isso era um debate que havia, mas havia um outro debate simultâneo a esse, que era muito claramente definido. Por exemplo, eu trabalhei na Comissão Econômica para a América Latina, CEPAL, nos anos 60, na segunda metade dos anos 60. Aliás, a partir de 64. Bom, e eu me recordo muito bem de um seminário do qual eu participei, estando presente Celso Furtado, Raul Prebisch, que era então o grande formulador das teorias do desenvolvimento para a América Latina, e a discussão era a discussão que era clássica na ocasião. Como fazer para os nossos países crescerem, se na verdade nós não dispomos de capital, nós não dispomos de tecnologia, e o que nós produzimos são bens commodities, ou são produtos industriais, e naquela época era muito presente os estudos que haviam sido feitos por um economista das Nações Unidas, chamado Hans Singer,
que mostrava que a tendência histórica dos produtos, do valor dos produtos de exportação primários era de perda relativa quando comparados com as manufaturas. E nós importávamos manufaturas e exportávamos commodities. Daí resultou a ideia que nós diríamos, no jargão da época, o que se chamava deterioração constante dos termos de troca. Nós perdíamos sempre nessa relação e era preciso então mudar. Mudar como? Tem que industrializar, porque era a visão que se tinha na ocasião. Ora, para industrializar é preciso ter capitais e tecnologia, ambos fatores pouco presentes nos países da região e nos países em desenvolvimento. Daí porque, na ocasião, se apelasse muito fortemente para uma ação mais eficaz do governo, do Estado. A ideia, pelo menos a ideia de Prebisch, nunca foi contra o capital estrangeiro. Sempre foi, vamos atrair capital, porque nós precisamos de aumentar a produtividade. O que faz uma economia crescer é o aumento da produtividade. Para aumentar a produtividade, tem que transformar o capital em métodos de produzir mais rapidamente, com maior vantagem, portanto, introduzindo instrumentos de ordem técnica que permitam aumentar essa produtividade. E para que isso pudesse ocorrer, nos termos da época, o que se dizia era o seguinte: nós precisamos de um Estado mais eficaz, um Estado capaz de ou atrai capital ou forma capital, eu já me refiro a isso, e, se possível, na medida que já havia uma industrialização posterior à Segunda Guerra, principalmente, defender os produtos locais através do aumento de barreiras e tarifas. Essa era a visão. Estou simplificando, mas essa era a visão. E de que forma atrair capitais? E de que forma criar capitais? Para criar capitais, a ideia era simples. Havia já algum capital local, mas pouco. Era imposto. Criando impostos, recolhendo os impostos e investindo. Então, o Estado tinha que ser um Estado capaz de investir para criar focos de modernização. E a teoria econômica, mesmo na mais geral, do desenvolvimento, por exemplo, François Perroux, era a ideia dos polos de desenvolvimento. Se o Estado é capaz, ou o setor privado, ou sem ele, se possível com ele, de criar aqui um polo de desenvolvimento, isso poderia desencadear depois um efeito em cadeia. E, na época, isso assim foi. Mesmo antes da época que eu estou me referindo, no caso da industrialização brasileira, quando foi feita a siderúrgica nacional, o que foi feito? Primeiro, uma tentativa de atrair capitais de fora, que não vieram. A United States Steel Corporation considerou que o Brasil era um bom mercado para comprar placas que eles produziam lá e vendiam aqui, mas não era um mercado suficiente, nem valia a pena colocar recursos aqui para produzir aqui. Bom, não foi, portanto, uma decisão de governo o não ter capital, nem estrangeiro nem nacional. Aliás, nacional teve no início. Foi falta de possibilidade desse capital ocorrer que levou o governo a ele próprio investir. Mesma coisa aconteceu com outros setores, com o petróleo, etc, etc. Bom, isso nos anos 60 e 70 se foi generalizando. Nos anos 70, 50, aqui no Brasil, já tinha havido uma certa transformação na visão do crescimento no período de Juscelino Kubitschek. Por quê? Porque havia abundância de capital estrangeiro e o Juscelino criou uns grupos de trabalho para permitir a atração de capitais, para fazer indústria naval, para fazer indústria automobilística, enfim, vários setores industriais que foram sendo criados assim. Ocorre que esse processo, que avançou dessa maneira, nos anos 70 já se tinha uma dificuldade muito grande de imaginar a passagem de uma sociedade tradicional para uma sociedade mais urbanizada, de base técnica, com uma base industrial em expansão, se não houvesse uma aceleração da presença de capitais. Nos anos 70, no Brasil, nós tivemos taxas de crescimento bastante elevadas, 6, 7% ao ano. E isso foi conseguido no tempo, quando chegou o general Geisel na presidência, ele falava do tripé do desenvolvimento. Tinha que haver capital estatal, capital nacional e capital estrangeiro. Mas sempre com o Estado como elemento fundamental de sustentação. E sempre com a ideia auxiliar de que, para garantir esse desenvolvimento, era preciso manter uma certa proteção tarifária nas alfândegas e, sempre por causa do nosso patrimonialismo tradicional, quanto possível, algum subsídio, de tal maneira que fosse possível transferir rendas de um setor da população para outros, que eram os beneficiários desses juros subsidiados ou de empréstimos que não se pagavam, enfim, esses mecanismos todos. Isso funcionou relativamente bem, se bem que não do ponto de vista da sociedade,
porque nós estávamos numa ditadura, e, por outro lado, porque não havia, a demanda social era reprimida. Os dados dos anos 70 são muito claros. Enquanto a economia crescia 6, 7%, a taxa de mortalidade infantil crescia também, as taxas de analfabetismo não caíam em forma correspondente, havia o que se chamava o arroxo salarial muito forte. Enfim, não havia uma generalização, digamos assim, dos aspectos mais racionalizadores e mais impessoais e mais democráticos que podiam existir aqui e ali no mercado, não se transferiam para o conjunto da sociedade. Ocorre que esse mecanismo todo passou a entrar em crise depois das grandes transformações ocorridas no mundo por causa do petróleo, da crise do petróleo e pelo começo de uma ausência de um mercado de capitais com disponibilidade de fazer investimentos que não fossem nos países centrais. E, simultaneamente, nós estamos assistindo a um processo do qual nós não tínhamos ainda plena consciência, que é o que hoje se chama de globalização. Eu me recordo, e recentemente reli um livro que eu escrevi também há 40 anos, que chama-se Dependência e Desenvolvimento na América Latina, e esse livro, relendo agora, eu vejo, meu Deus do céu, o que eu estava tentando entender era a globalização, só que eu não sabia. Por quê? Porque naquela época, a discussão ainda que havia era: os capitais não virão, por isso o Estado precisa investir, precisa acumular, etc., etc., porque chamavam-se os trusts, não têm interesse em investir na periferia. Não existia sequer a palavra multinacional. O conceito de multinacional, em livro, apareceu pela primeira vez em 1971. Foi um senhor chamado Vernon que falou. Quando eu escrevi esse livro, não existia a palavra multinacional. E eu tentava entender o que estava acontecendo, eu queria me opor às teorias predominantes de que nós estávamos indo crescentemente para a estagnação econômica e que a única maneira de romper essa estagnação seria ou mais investição estatal ou mais socialismo. E eu disse, bom, pode ser que sim, pode até que seja bom, mas não é necessário. E não necessariamente nós vamos por esse caminho. Isso, naquela ocasião, era muito mal recebido quando eu dizia isso. Pois bem, na verdade, eu dizia, bom, o que está acontecendo é outra coisa. E aí eu usei um termo que é insuficiente. Quer dizer, nós estamos assistindo à internacionalização do mercado interno. Não era. Nós estávamos assistindo à globalização, que a internacionalização era muito mais que do mercado. O sistema produtivo estava se modificando. E isso se acentuou muito mais posteriormente, isso tem relação, e todo mundo sabe hoje, com o desenvolvimento dos meios técnicos, por causa da internet e por causa dos meios de transporte, permitiu, o desenvolvimento tecnológico permitiu que houvesse uma dispersão da produção a nível global. Então, você tem hoje financiamentos que são globalizados, enormes fluxos de capital, você tem hoje a possibilidade de colocar o seu sistema produtivo em qualquer parte do planeta, basta ir para os Estados Unidos hoje para verificar a choradeira que há na eleição americana por causa da perda de emprego, que eu não sei até que ponto é verdadeira em função disso, mas de qualquer maneira que lá se alega que ela é devida ao fato de que a Índia e a China estão atraindo os capitais. Quer dizer, é o oposto do que havia nos anos 50 e nos anos 60, e nos anos 70 tinha começado a haver um primeiro momento desse processo aqui no Brasil, veio a crise do petróleo, outras crises mais, e nós não fomos capazes, porque depois se acumulou o processo de inflação, que disparou nos anos 80 com mais vigor ainda, nós não tivemos a possibilidade de reorganizar o nosso sistema decisório e as nossas visões para que elas fossem adequadas com o desafio que estava diante de nós. Bom, e não obstante, em grande parte, um pouco da discussão que eu assisti há pouco reflete isso, quer dizer, não a discussão, mas a referência feita na discussão, em grande parte, nossos clichês mentais ficaram fixados nesses momentos do passado. Já seja num passado do protecionismo que se justificava naquele momento, já seja do passado no que diz respeito ao papel decisivo do Estado no investimento, e já seja no que diz respeito ao nível de taxas de crescimento que foram tão espetaculares nos anos 70. Ocorre que nós tivemos, nesse meio tempo, por causa da inflação e por outras razões mais, uma crise fiscal do Estado. Os governos não dispõem mais de excedentes. E os governos tiveram que enfrentar problemas complexos. Primeiro, problema de que as demandas sociais cresceram e, na medida que a democracia se ampliou, isso foi muito bom, na medida que a democracia se ampliou, essas demandas se tornaram mais consistentes e mais presentes. Nos anos 70, era possível não atender a massa da população, que migrava,
que tinha condições de vida na cidade muito ruins, no campo já eram ruins de sempre, e era possível não dar o atendimento razoável. A partir dos anos 80 e, sobretudo, 90, isso num país como o Brasil é inviável, porque a população se mobiliza, demanda, faz pressão na opinião pública, formou-se uma opinião pública, há uma imprensa, o processo democrático avançou, a democracia se enraizou, então tornou-se inaceitável simplesmente não atender, pelo menos parcialmente, as demandas. Isso requer recursos. Então, os recursos públicos tiveram que ser, e é correto que seja, crescentemente orientados para uma série de ações sociais, inclusive previdência, que no passado não existiu. Só para dar um exemplo, durante a Constituinte, houve uma decisão de transformar uma massa imensa de funcionários públicos que não eram funcionários, mas que eram contratados pelo governo como se fossem da empresa privada, chamavam-se seletistas, pela consolidação das leis do trabalho, eles se transformaram de repente em funcionários. Ao transformarem-se em funcionários, ganharam todas as regalias do funcionalismo, inclusive a aposentadoria, mesmo sem ter contribuído para ela. Então, isso foi aumentando, naturalmente, o déficit a partir da Previdência. Então, essa soma de fatores, mais a inflação, que desorganizou completamente a nossa capacidade de previsão e que, de alguma maneira, deu a sensação ao povo, e não só ao povo, a todos, de que o governo produz dinheiro, quando quem produz dinheiro é a sociedade, o governo toma o dinheiro da sociedade. Então, a impressão de que é possível, através de mecanismos públicos, atender a todas as demandas. Isso foi pressionando cada vez mais o Estado, e o Estado se havendo com uma crise fiscal muito forte. Ora, se o Estado tem que pagar dívidas, se o Estado tem que atender às demandas sociais, como é que ele vai investir? Esse debate se vê até hoje. Até hoje. A ideia de que é possível que o Estado tenha fundos de investimento. Eu me recordo que quando eu fui nomeado ministro da Fazenda em 93, ou 4, não me lembro, 93. O que acontece é que eu fui fazer um discurso de posse, eu tinha obrigado a fazer, e digo, bom, aqui nós estamos diante de um problema complexo, porque nós temos que combater a inflação, que é o problema número 1, e tem que haver investimento. Ora, como é que nós vamos investir se o Estado está em crise? Só tem um jeito de privatizar. A privatização não era uma decisão ideológica, é uma questão de fato. Não é que a empresa pública seja necessariamente pior que a privada, depende. Nem em termos de corrupção. Os Estados Unidos estão mostrando quanto a empresa privada é corrupta. Não é essa a questão. Você pode ter empresas públicas eficazes, depende. É mais complicado, mas pode. O problema era prático, não há recurso para investir. Por quê? Porque mudou o mundo. Por causa da democratização, por causa da crise, no caso nosso, da crise fiscal, e porque o vulto do investimento cresceu muito. Então, o recurso que existe, efetivamente, se nós quisermos crescer, é criar condições para que exista um clima propício ao investimento e à acumulação. Um país que tem uma taxa de investimento de 13% do seu PIB, não tem como crescer quase nada. Nós chegamos, em certos momentos, a ter no Brasil 22%, 23%. Agora, não sei quantos estados, tem 18%, 17%, 18%. Bem, melhorou. Melhorou, o ano passado piorou, mas é insuficiente. Bom, é preciso, de alguma maneira, criar novas condições de investimento, e esse investimento, eu duvido que a sociedade brasileira aceite aumentar imposto, que já está no limite. Então, se não vai poder aumentar imposto, o Estado não tem de onde tirar o recurso. Como Estado, esse investimento vai ser privado. Privado nacional e privado estrangeiro. Se faz uma reforma tributária, ou ela tem isso em mira, ou não adianta. Porque não vai criar as condições de desenvolvimento. Pode criar as condições de solvabilidade do Estado. E a situação real nossa, e não digo isso como crítica, porque eu fui parte de governo até há pouco, e agia também assim, porque não tem alternativa, quando se vai discutir a questão tributária, não posso nem falar muito alto, porque o ministro Pedro Malan está aqui, mas quando se vai discutir a questão tributária, a Fazenda vem e diz, olha, tem um déficit, tem que aumentar o superávit. Isso é preciso, então, esse recurso é usado para o governo para pagar dívida, e não para fazer investimento. Bom, se é assim, nós não temos alternativa, se nós quisermos mudar o padrão da nossa sociedade, na direção de uma sociedade com aquelas características de uma sociedade mais racional, democrática e capaz de criar condições de bem-estar para a maioria, senão de criar condições que propiciem o crescimento, o investimento, a acumulação e o investimento, e isso é capital externo e capital interno. Não basta capital. Capital é a condição necessária, mas não é suficiente.
Aliás, aqui nas respostas que o público deu, disse uma coisa que é verdadeira. Hoje o capital vai para um país, ou se mantém nesse país, se houver educação. Porque tecnologia hoje, basicamente, hoje sempre foi, não é a máquina, é a pessoa que inventou a máquina, que sabe lidar com ela, que é capaz de criar novos mecanismos que possam avançar ainda mais no processo tecnológico, e isso requer educação. Educação, eu sei que é um processo longo. Houve mudanças para melhor no sistema educacional brasileiro, não tenham dúvidas quanto a isso. Eu disse outro dia, para chamar a atenção, uma coisa que é banal, mas que, enfim, repito. Quando eu fiz meu doutoramento, que foi na Universidade de São Paulo, acho que foi em 1960 ou 62, não me recordo ao certo, saiu minha fotografia de beca no jornal Estado de São Paulo. Por quê? Porque era inusitado. Eram poucos. Hoje são 6.000 doutores por ano que se formam no Brasil. Naquela época, talvez 100, não sei nem se 100. Hoje são 6.000. Bom, em todos os indicadores educacionais, nós vamos ver que há algum progresso. Quando se olha a questão fundamental, que é a educação de base, primária, conseguimos botar as crianças na escola. Agora nós temos que conseguir melhorar a qualidade do ensino nas escolas. Esse processo está em marcha. Nós temos mais de 2 milhões de professores no ensino elementar. Desses 2 milhões, havia muitos que eram chamados leigos, quer dizer, eles próprios não tinham formação. Agora estão se qualificando. A mesma coisa no que diz respeito aos vários níveis de ensino. Universidade. Nós temos 54, 56 universidades federais, umas tantas quantas estaduais, e temos dezenas de universidades privadas. Muita gente critica porque diz, bom, não fazem pesquisa, a qualidade de ensino é baixa nas escolas privadas. É até eventualmente verdadeiro, mas é um processo dinâmico. Se for olhar o que aconteceu nos Estados Unidos, é verdade que lá tem uma tradição muito mais anterior à nossa, de universidade, e até que está ligado também com os fatores culturais, com a questão da religião, precisa ler a Bíblia, e para isso precisa ser educado. Harvard é do século XVII, eu creio, e nós aqui, a primeira universidade nossa é dos anos 30, foi ontem. Né? Bom, mas ainda assim, quando houve a grande expansão do ensino universitário nos Estados Unidos, a qualidade caiu muito também. E até hoje, tem muita faculdade, muito college, que não tem tanta qualidade. Então, a qualidade é importante, mas ela vem depois. Primeiro, nós temos que criar uma dinâmica. Eu acho que no Brasil essa dinâmica está em marcha. Isso aqui é um exemplo dessa dinâmica. Reunir um público desta envergadura em Porto Alegre para discutir temas como os que estão sendo discutidos, gente que certamente passou ou está em universidades, é uma prova cabal de que as coisas estão avançando. Portanto, eu não tenho uma visão pessimista com relação a essa forma de passagem de uma sociedade mais tradicional, mais arcaica, para uma sociedade mais dinâmica e mais moderna. Mas é fundamental que se entenda que o processo de transformação econômica, se no passado nós discutimos o que é crescimento, o que é desenvolvimento, e que não bastava o aspecto, digamos assim, do recurso investido e do output, do produto bruto que se crie, é mais do que isso, a transformação das pessoas, da sociedade, da cultura, das formas de sociabilidade. Se no passado isso era verdadeiro, hoje é mais ainda. Hoje é muito mais importante isso. Vai se dizer, bom, mas a Índia e a China estão atraindo investimento, e a Índia e a China estão sendo utilizadas porque lá tem gente que é educada. Bom, é verdade. E tem, sobretudo na Índia, uma outra vantagem, falam inglês, que facilita muito para software e para tudo mais. Mas, de qualquer maneira, a massa de pessoas educadas, em proporção ao conjunto da população, não é grande. Não é grande. Bom, nós aqui também, nós temos de alguma, como eu falei, de 6.000 doutores. Bom, 6.000 doutores é a mesma coisa que o Canadá produz, ou que a Itália. E nós temos o triplo da população do Canadá ou da Itália ou mais. Portanto, em termos per capita, não. Mas em termos de uma massa crítica, começa a existir. Bom, em segundo lugar, eu creio que se nós olharmos para frente a questão do crescimento, do desenvolvimento, e comparando com o que foi nos anos 50, 60 e 70, nós vamos ver que, crescentemente, as chamadas condições institucionais têm um peso na ideia de desenvolvimento muito maior do que a nossa própria capacidade de perceber as coisas reconhece. E é muito difícil explicar a importância das instituições como fator de crescimento econômico e como fator de atração de investimento e de capitais. Mas ela é fundamental e aqui foi mencionada pelo Eduardo Janete da Fonseca. Na medida em que nós não tenhamos, não é só o Estado de Direito, nós temos
mas que ele seja posto em prática no dia a dia, e posto em prática não só no que diz respeito aos grandes direitos políticos, mas posto em prática nas regras de contrato, nos direitos do trabalho, em todos os aspectos da vida, é muito difícil que esse país realmente dê o salto para aquilo que eu disse, citando o Weber, de uma situação racional legal. Porque ela, frequentemente, na hora de tomar decisão, na hora de processar alguma demanda, os critérios tradicionais, e que envolvem clientelismo, que envolve eventualmente corrupção, que envolve a morosidade, que envolve o familismo, são critérios que atrapalham e que, portanto, não asseguram àqueles que estão interessados em investir um fator que é fundamental, que é a previsibilidade. Porque não se sabe qual vai ser a decisão, porque não está baseada num corpo técnico, num conjunto de leis, e num corpo técnico que diga, não, é assim mesmo, aqui não. Aqui tem ainda uma larga margem de arbítrio que está enraizado nas nossas instituições e que obedece a formas de cultura que não são mais adequadas à dinâmica de uma sociedade moderna, de uma sociedade que já tem uma base urbana e industrial e que, portanto, é inconsequente com essa base urbana e industrial. E esse processo de adequar as instituições, de criar uma cultura, não é rápido, ele é lento. E ele só se forma quando existe efetivamente um movimento que não é no governo, é na sociedade. Nós estamos habituados a cobrar tudo do governo. E eu falo hoje com tranquilidade que o governo não é o meu, é o do presidente Lula. Mas eu não quero cobrar do presidente Lula o que ele disse que vai fazer, o crescimento da economia, o espetáculo. Porque ele não pode fazer, como ele não podia. Isso não depende mais de uma decisão nem da vontade do governante. Ele pode ajudar, mas ajudar como? Criando um clima propício a que a sociedade avance. Quem vai avançar é a sociedade. E esse avanço da sociedade supõe não apenas isso que nós estamos fazendo aqui, e supõe que a sociedade se organize, mas supõe a formação crescentemente de opinião pública. E a opinião pública passa pela mídia. Passa pela mídia não no sentido de que a mídia vai e dá uma informação e o público absorve, porque não é assim. O público seleciona. A mídia não manda no público. Pensa que manda. Como os governos também pensam que mandam. Ninguém manda. Uma sociedade que se democratiza, e a nossa se democratizou, de alguma maneira, ou se criam mecanismos em que a própria sociedade corrige, ou aceita ou não aceita o que se transmite a ela. E tem mecanismos de contra-atacar, não no mau sentido, mas de criar condições que lhe favoreçam mais, mesmo em detrimento daquilo que é a proposta ou que é a explicação dada, seja pela mídia, seja pelo governo, ela não avança. Nós estamos nesse processo de formação de uma sociedade democrática e no mundo de hoje, se nós quisermos ter crescimento econômico, no mundo do lado de cá, tem que ser uma sociedade que se democratize crescentemente. Não é sempre assim. Você pode crescer na Coreia sem democracia, pode crescer na China sem democracia, mas nós somos ocidentais. E talvez seja a dificuldade maior de entender o Brasil. Eu costumava dizer aquela coisa do Gonçalves Dias que todo mundo conhece. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. São aves, gorjeiam, mas não é a mesma coisa. E em tudo no Brasil, porque nós somos o extremo ocidente, para voltar ao tema cultural. Nós somos o ocidente, mas é o extremo ocidente. Então, a ave é a mesma, mas gorjeia é diferente. Aliás, não é nem a mesma ave. Os nossos são aves um pouquinho diferentes. Tucano não tem lá. Mas, enfim... Mas, enfim, o fato é que é verdade que existem algumas diferenciações, esse processo cultural, existe alguma diferenciação, mas nós somos, de toda maneira, muito mais ocidente do que qualquer outra coisa. Eu costumo dizer sempre, também para dialogar um pouco com o que foi dito aqui anteriormente, pelo Daniel, que é o seguinte, é verdade que nós precisamos crescentemente, digamos assim, favorecer as forças de racionalidade, não só formal, substantiva. Mas, como nós temos uma tradição cultural, uma identidade, e eu não acho que seja isso uma coisa insuperável, os americanos tinham a identidade dele, os chineses têm a dele, a despeito disso, conseguem levar adiante um processo de crescimento econômico que seja mais satisfatório para a sociedade. Como nós temos isso, eu costumo dizer, olha, eu sou cartesiano.
li muito Descartes, fui obrigado, li muito Descartes e tal, normalmente eu procuro ser lógico, nem sempre consigo, mas mesmo quando eu sou lógico, eu sempre acho que preciso fazer apelo a um certo grau, algumas gramas de candomblé, porque senão as coisas não funcionam no Brasil. Isso é um modo simbólico de dizer que nós não devemos simplesmente dizer, bom, vamos repetir um modelo. Nós não vamos repetir um modelo, nenhum país repete modelo. O país reelabora, a cultura existe. E a cultura não pode ser vista como obstáculo. Mesmo quando essa cultura vem, como é o caso da nossa, vem da escravidão, vem de um paternalismo, vem de valores que se opõem à boa tradição democrática e de crescimento econômico. Mas mesmo assim, existe sempre um aspecto que convém que a gente utilize esse aspecto como forma de identidade e que torne compatível, quanto possível, com as formas de avanço. Eu estava conversando na cadeira agora aqui com o Jorge Gerdau, e ele me disse uma coisa com a qual eu concordo, que há um famoso tema, que foi muito conhecido na Europa, nos primeiros 50 anos do século passado, que eles chamavam o desencantamento do mundo. Que na medida em que aumentava a secularização, a racionalidade, a separação entre o Estado e a sociedade, o privado e o público, e que as explicações religiosas não predominavam, etc., etc., o mundo ficava mais racional, mas, me perdoe usar uma palavra meio popular, mais chato. Né? Então, esse mundo dá a impressão, muitas vezes, que esse mundo de racionalidade, esse mundo mais desenvolvido, é menos atraente. Mas a Espanha não é assim. A Espanha conseguiu, de alguma maneira, isso que me disse o Jorge, ele tem razão, um certo casamento entre a capacidade de absorver o que é importante para uma sociedade mais racional, mais aberta, mais dinâmica, e manteve características. Até hoje eles fazem a siesta. Né? E quem assiste, como se pode assistir na televisão, se não for por lá, uma tourada, que é uma coisa curiosa de ver, como é possível até hoje. E quando você penetra na cultura espanhola, você vê a dramaticidade daquilo, que no fundo é o predomínio da cultura, por mais cruel que seja, é como é possível o homem vencer a fera, só que a fera já não é tão feroz assim, o homem tem uma espada. Mas porque tem a espada que ele vence a fera. É como uma espécie de reprodução mítica dessa questão. Quer dizer, eles mantêm esses valores. Nós temos que manter, eu não creio que nós devamos simplesmente propor aqui uma espécie de ocidentalização no sentido do desencantamento do mundo e de uma racionalidade que implique em que os fatores de emoção desapareçam no nosso ingrediente de uma forma de desenvolvimento brasileiro que seja criativo, sem exagerar, sem imaginar que além da jabuticaba possa haver alguma coisa muito especificamente nossa. Não é bem assim, mas há algum jogo nessa matéria. Portanto, eu acho que nós estamos avançando, e se nós olharmos em termos de um processo histórico mais longo, me referi ao século XVIII nos Estados Unidos, vocês não imaginam o que foi organizar os Estados Unidos. Vocês não imaginam, vocês se imaginam, vocês sabem, o Tammany Hall, o que era a corrupção da política americana, o spoil system. Sabe o que é spoil system? Eu não vou falar, que vão pensar que estou falando sobre o Brasil de hoje. É os partidos que ganham, ocupam o Estado e põem para fora todos os outros. Isso era assim nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Bom, então, quer dizer, nós temos que olhar o que está acontecendo aqui, mas sem perder a esperança. Porque há possibilidades, progressivamente, de aumentar o controle social, de aumentar o peso da opinião pública. Há a possibilidade de, crescentemente, criar-se condições que permitam um engajamento maior com as forças dinâmicas de transformação. Quero, entretanto, fazer certas ponderações sobre essa matéria. Quais são as ponderações? É que eu mencionei algumas transformações que são óbvias do mundo contemporâneo, que o que sintetiza isso é a palavra globalização, que, como todo mundo sabe, ela é assimétrica, ela tem uma opção de aspectos que não são positivos, mas ela é um dado da realidade e ela exerce, é uma lógica de mercados, é uma lógica de intensificação do lucro, de aumento da racionalidade na distribuição de fatores, enfim, tudo isso, mas ela também cria necessidades próprias, de tal maneira que a possibilidade de um país de se engajar no processo de transformação que já está ocorrendo não é ilimitada, e ela não é limitada nem em termos das condições necessárias, nem em termos de tempo. Não há dúvida que nos anos 90 houve um investimento muito grande no Brasil.
O investimento de capital produtivo direto foi de mais ou menos 150 bilhões de dólares de 95 a 2002, ou de 93 a 2002. 150 bilhões de dólares. Isso corresponde, em geral, a 20% do que se investe, porque o resto se produz aqui mesmo. Por quê? Por que veio capital para cá? Bom, veio primeiro porque havia capital disponível, como agora, de novo. Capital disponível no mundo. Veio porque começou a haver um clima de confiança. Veio porque as instituições começaram a se organizar para dar mais previsibilidade. Veio porque certos fantasmas do passado, de um estatismo burocrático mal compreendido, começaram a ser postos um tanto à margem. Veio porque houve uma aposta de que o Brasil estava ultrapassando um certo umbral que é comum aos países subdesenvolvidos, que é que de repente se quer uma solução mágica. Bom, isso não é o governo só, isso é a sociedade. Infelizmente, eu acho que não é assim que está ocorrendo no Brasil sempre. Nós ainda temos, frequentemente, recaídas mágicas. E eu disse que eu era favorável a Descartes com Candomblé, mas bastante Descartes, pouquinho de Candomblé. Muita mágica não dá certo. Muita ideia de que é possível resolver tudo de repente não dá certo. A ideia que nos é custosa de entender que o processo de desenvolvimento é um processo que requer rumo e persistência e que muitas vezes não oferece o resultado de imediato, essa ideia precisa ser mais incorporada à sociedade brasileira. Tomemos a China, tão falada. Com outros mecanismos, o que a China fez? A China levou 30 anos apertando o cinto. E hoje tem 400, 500 milhões de chineses vivendo no campo. E a situação de campo e cidade é totalmente diferente. É muito cruel para quem está no campo. E não pode migrar, não. Aqui não é possível, aqui é democracia. Nós assistimos esse mesmo processo, a população era menor, mas o campo veio para a cidade. A migração interna foi muito forte no Brasil. Bom, e começamos a demandar. Bom, é natural que se demande, mas não há condição de atender de imediato a demanda. É duro dizer isso, é duro saber isso. Agora, é preciso criar condições para que pelo menos as partes mais, digamos assim, conscientes da sociedade percebam que o crescimento econômico, o desenvolvimento econômico, o enraizamento da democracia, a remodelação de uma sociedade é um processo no tempo que exige persistência, exige rumo e persistência, e que não se deve prometer o que não é possível, que vai resolver amanhã o que é impossível resolver no dia seguinte. Voltemos à Espanha. Eu conheci a Espanha pobre, em 1960. Pobre, bastante pobre. Em 2 gerações, a Espanha mudou, mas são 2 gerações. Eu sei que é difícil dizer para um povo que está ansioso por mais, que não vai ser de repente. Nem é justo dizer. E nem se pode pedir aos líderes políticos, sobretudo na campanha eleitoral, que eles digam o que eu estou dizendo agora aqui. Porque, ao mesmo tempo, preciso dar um horizonte de esperança. E mais do que um horizonte de esperança, uma motivação. Não estou querendo que se diga, espera. Não, o povo tem paciência, mas não tanta. É preciso, ao dizer espera, você está ganhando um pouquinho. Está melhorando um pouquinho, está crescendo, está acumulando. Mas o crescimento se faz crescentemente por acumulação, e não por ruptura, e não por salto, e não por milagre, e não por magia. Se faz crescentemente aumentando o número daqueles que têm convicção. Aí entra a emoção. Se não tiver convicção, não funciona. Mas se tiver convicção, se tiver capacidade de perseverar, se tiver compreensão dos processos, as coisas avançam. Mas nós não podemos perder muito tempo num outro sentido. Em que sentido? Eu disse aqui que hoje as condições de definição de um processo de crescimento são mais limitadas do que foram há 20 ou 30 anos, quando ou o governo tinha capacidade de poupar, ou tinha condições de barrar, ou seja, não dar acesso a camadas da população. Hoje não tem nenhuma coisa nem outra, e hoje, crescentemente, por causa da globalização, nós dependemos de momentos que sejam favoráveis à escala mundial, e não só à escala local. E nós temos que produzir produtos que sejam também absorvidos à escala mundial. Porque se é verdade que vem o investimento quando há um mínimo de desenvolvimento tecnológico e cultural, quando há regra, é verdade também que esse investimento vem quando há mercado, ele precisa de mercado.
Precisa que haja, e quando ele vem porque tem mercado, por grande que seja o mercado de um país, não é suficiente. A escala de produção ampliou muito. Então você tem que ter um mercado global e, portanto, você precisa ter um produto que seja global, tem que ter qualidade. Nós vendemos aviões porque nós conseguimos um produto de qualidade global. Nós exportamos muita coisa porque nós conseguimos transformar qualitativamente o nosso processo produtivo. Mas é verdade também que nós continuamos dependendo desses fluxos de capital. E raramente nós tivemos uma conjuntura tão favorável quanto o ano passado e este ano. A taxa de juros dos Estados Unidos é por 1%. Isso não acontece há 40, 50 anos que não se tem uma taxa de juros tão baixa. Há uma enorme massa de recursos no mundo. Esses recursos, por isso, pousaram aqui 150 bilhões, mas não estão pousando. E estão pousando na China, e estão pousando na Índia, porque estão apostando que lá haverá mais futuro. E nunca se sabe, quando uma conjuntura favorável está funcionando, até que ponto ela vai funcionar. E o controle disso não está nas mãos de ninguém, nem do governo americano. Estaria nas mãos do governo americano ser menos desastrado do que tem sido. Estaria, mas já foi desastrado. Não só fez a guerra, como gastou na guerra, como tem gasto público aumentando, tem um déficit de 5% do produto, tem déficit nas contas externas, do trade, de comércio. Existem processos graves nesse sentido. E quem está financiando o governo americano hoje é a China e o Japão. Num dado momento, isso pode inverter. Num dado momento, pode acontecer de que seja necessário aumentar a taxa de juros. E aí isso pode afetar o Brasil. Então, esse sentido da oportunidade, perceber que em dados momentos se pode surfar a onda, nós não podemos perdê-lo. Assim como nós não podemos perder a capacidade de, nos momentos adversos, manter funcionando o governo e a sociedade. Não é fácil. Alguns países vizinhos nossos não conseguiram. E quando vieram as crises, eles não foram capazes de se manter com a coesão necessária no processo de decisão de governo para que eles pudessem ultrapassar a dificuldade. E houve países cuja perda de crescimento econômico atingiu, somando em 2 anos, 20% do produto. O ano passado nós perdemos 0,2%. Olha o mal-estar. Imagina perder 10% do produto. Então, isso sim está nas nossas mãos. E às vezes eu temo que essas mãos não sejam tão firmes quanto deveriam estar para compreender esses processos desse momento. Quero terminar por dar-lhes uma última reflexão. Se esse voto que eu tenho, que é sincero em mim, de confiança de que nós estamos avançando, que a despeito de tudo, das dificuldades, dos vai-e-vens, mudança de governo é natural, a democracia está enraizada, isso é muito importante, nós já temos ingredientes de racionalidade montados aqui, nós temos condições de ir mais para adiante, mas nós temos que entender que no mundo atual, o que conta é a visão de futuro. Se não existe uma visão de futuro, se não existe a capacidade de projetar um modelo daquilo que nós queremos que venhamos a ser, se nós não temos, e aí entra a imaginação, aí entra a cultura no sentido positivo, se nós não somos capazes de, neste rumo, desenhar um horizonte que seja aceito pela sociedade, aí nós temos realmente a dificuldade de avançar. Não são só os mercados que antecipam o que vai acontecer. Não é só a imprensa que também, a seu modo, ela antecipa processos e ela, antes que as coisas ocorram, já está fazendo como se elas ocorressem, e por isso elas acabam ocorrendo. As sociedades são assim também, e o mundo globalmente é assim. Quando o mundo passa a não acreditar, quando percebe que é por causa de dúvidas nossas, de que talvez não valha a pena manter a aposta, ele deixa de apostar. E quando ele deixa de apostar, o horizonte se fecha muito. Essa é a nossa preocupação. Essa é a minha preocupação. E essa preocupação, eu reitero, não estou me referindo a um governo, estou me referindo a uma sociedade. Na medida em que nós todos entendemos melhor a natureza desse processo de transformação, sejamos mais coerentes com os valores nos quais acreditamos, acreditarmos mais na liberdade, acreditarmos mais na democracia, acreditarmos mais que a opinião pública conta e acreditarmos mais que é preciso ter mais regras de previsibilidade e que o resto é consequência,
e eu não estou minimizando a consequência nem o resto, que é o investimento, que é preciso criar condições também econômicas para ele, na medida em que isso se mantiver, eu não tenho dúvida, aconteça o que acontecer, nós temos a possibilidade de aqueles problemas que foram levantados aqui, que são reais, de passagem de um tipo de sociedade para outra, de nós nos saímos bem. Mas a história é assim, ela às vezes é cruel, ela não garante nada, depende de cada um de nós. E depende desse cada um, quando ele se torna força social e faz com que o país realmente avance. Muito obrigado. Bom, presidente, a característica desse fórum é que nosso palestrante responde perguntas encaminhadas pelos presentes. São muitas, eu vou tentar aqui juntar. Há um grande número delas que o senhor bem já colocou, a incapacidade do governo de produzir o crescimento desejado, o desenvolvimento desejado, mas, de uma maneira geral, existe em várias perguntas uma certa angústia de que o Brasil não esteja aproveitando, de fato, esse momento histórico tão favorável, né? Mercado internacional, taxas de juros baixíssimas, uma certa oferta de crédito, alguns mercados crescendo a ritmos alucinantes, o caso da China, já há alguma recuperação na Ásia, recuperação da economia americana. Então, na sua percepção, embora com todos os limites que o senhor tenha colocado, o senhor acha que a gente vai conseguir dar uma decolada agora? Bom, eu acho o seguinte, nós temos condições, mas não podemos perder demasiado tempo, se nós não resolvermos certas questões mais ou menos simples, que eu repito, não são questões que se coloquem só a nível de governo. Esta ideia de um certo voluntarismo, esta ideia de que o governo pode tudo, essa ideia de que, se nós tivermos tarifas mais altas, se o campo for mais favorável, se o juros... Essa ideia pode levar também a criar ilusões de como é que se consegue o desenvolvimento e que não corresponde àquilo que é necessário para conseguir. Obviamente, você não consegue crescer quando a taxa de juros é muito alta. Não consegue. Você não consegue crescer se você produz uma recessão. Não consegue. Mas, para crescer, não basta baixar a taxa de juros. Não basta simplesmente você ter um câmbio. O câmbio ajuda, estamos vendo aí. O câmbio, desde 99, quando nós mudamos o câmbio, mudou a possibilidade de exportação, sem dúvida alguma. Mas, além disso, a produção melhorou aqui. A capacidade, o produto que nós produzimos melhorou, quer dizer, tem trabalho junto disso aí. Então, o crescimento é fruto disso, é fruto de trabalho, é fruto da compreensão da sociedade. E é fruto também que o governo não atrapalhe. Se o governo não pode ajudar, que não atrapalhe. Atrapalha, por exemplo, agora discutir a questão das agências reguladoras, tentando imaginar que é possível fazer que alguém ponha capital aqui, sem que haja uma agência que assegure as condições de contrato e que assegure o cumprimento do contrato para a população. Isso atrapalha. Isso são sinais que são desencontrados. Atrapalha, a meu ver, você dá a sensação de que, nós estamos como se nós estivéssemos talvez imaginando de novo um terceiro mundo com um papel preponderante na história. Atrapalha. Não é que vai ter um efeito concreto, nada disso vai ter efeito concreto imediato, mas tem um efeito de diminuir digamos assim, a motivação e a visão que existe no mundo, a nível global, de que este é um país viável. Isso atrapalha. Presidente, a inspiração desse fórum é sempre a liberdade econômica, a liberdade individual, e algumas perguntas refletem isso. Tem uma certa preocupação, se do ponto de vista macroeconômico o governo atual, de certa forma, acompanha o que vinha sendo feito, de outro, com essas intervenções, vem restringindo a liberdade. Então, o senhor acha que institucionalmente o Brasil hoje corre o risco de regredir e ter uma restrição à liberdade
econômica, a liberdade de iniciativa? Olha, o Brasil hoje é um país onde a democracia está enraizada, como eu disse aqui. Não no sentido só que tem eleições, mas que a sociedade aprendeu a se organizar e a demandar, né? E que os grupos têm mais consciência dos seus interesses. Então, isso eu acho que, de uma maneira assim, dramática, não. De outra maneira pontual, sim. De maneira pontual, sim, porque certas medidas podem ser, que estão no Congresso, algumas medidas que são, a meu ver, desnecessárias, ou que são até mesmo mais do que desnecessárias, podem prejudicar, né? Eu me referi ao caso específico das agências reguladoras, mas não é só isso, não. Alguém aqui mencionou a Embrapa no debate. Quer dizer, a visão de um Estado, que é um Estado subordinado, ou melhor, se não subordinado, digamos, a serviço infiltrado por partidos, quaisquer que eles sejam, não é boa. E eu posso dizer isso com tranquilidade, porque nem o meu partido, o PSDB, quando eu fui presidente, nunca, a área econômica, ninguém foi nomeado em função de partido. Nomeado em função de competência. Nomeado em função do que precisa fazer, né? Eu não sou, naturalmente, né, seria hipócrita dizer que um governo pode funcionar sem partidos. Não pode, nem deve. A democracia requer partidos. E os partidos, eles exigem uma certa participação, mas tem que ver em que nível, aonde. Ninguém pode governar sem ter uma maioria. Mas maioria para quê? Eu formei uma maioria razoável porque eu tinha um objetivo, era fazer mudanças na Constituição, para quebrar alguns monopólios, para tentar avançar no que diz respeito à Previdência, para mudar alguns aspectos da administração pública, uma maioria que precisava de 328 votos, então precisava de ter 350. Agora, a maioria sem ter propósito, essa maioria vai pressionar o governo para ter posições, para ter cargos, e você não tem a contrapartida de uma política. Para dizer de outra maneira mais clara e mais direta, numa sociedade como a brasileira, grande, diferenciada, com desigualdades regionais, com desigualdades sociais, com os partidos que não refletem necessariamente uma relação direta deles com a sociedade, com as classes. De alguma maneira, as pessoas se elegem por vários motivos e depois os interesses vão lá no Congresso e vão pescar aqui e ali quem é que os representa, não é ex ante, ex post que é feita a representação. Nessas condições, para o país avançar, você precisa ter no governo rumo. Você precisa ter clareza sobre os seus objetivos. Porque, senão, o sistema político nosso, ele é feito tendendo a patinar. Ele não é feito tendendo a resolver situações. Eu não sei se em algum outro país é feito para resolver situações, ou se o sistema político, necessariamente, numa democracia representativa, ele tem muito mais interesse que contemplar do que visões de futuro. Mas o governo tem que ter essa visão do futuro. A sociedade tem que ter, e o governo tem que expressar essa visão. Se o governo não tem convicção do que está fazendo, se ele é híbrido, como foi dito aqui, não tem como convencer, porque ele, de um jeito, em umas áreas é de um jeito, em outras áreas é de outro. Eu acho muito importante que seja quem for, você pode ter qualquer, não digo, você contra umas a favor de outras, mas de qualquer maneira, se você tiver uma visão, e essa visão não só uma visão assim, mas se você tiver um caminho, se tiver programas, metas, se tiver mais clareza sobre os mecanismos e sobre as consequências dos seus atos, aí você pode, a despeito do que é normal na democracia, que é os interesses particulares e dos partidos, que têm que ser respeitados, a despeito disso, você pode imprimir uma marca, você pode imprimir um rumo. Se você não tem isso, você fala e o país não anda. Presidente, uma pergunta aqui meio provocativa. O professor Janete chamou a atenção de que, durante o seu governo, a carga tributária aumentou consideravelmente. Aí você é com Pedro Malan. Bom, Não, estou brincando, eu respondo. Não, a pergunta é o seguinte, imaginemos assim um terceiro mandato, o que o senhor faria em relação a isso? Não, eu não vou imaginar nenhum terceiro mandato. Não vou imaginar terceiro mandato, porque não seria nem bom para mim nem para o Brasil. Agora, e não é só o Pedro Parente, o Malan, não. O Pedro Parente também pode responder isso, porque ele também teve papel lá nessa questão. Veja, qual é o nó? Eu acho que o nó foi dito aqui, pelo Janete, da questão do tributo. A nossa federação é capenga mesmo. Nós somos um sistema federativo, eu fui eleito senador, eu entrei no Senado em 83.
Primeiras movimentações havidas em 83 era no regime ainda militar, General Figueiredo. O Congresso era de corredores vazios, não havia pressão de sociedade, nada. Começou a haver com o quê? Mobilização dos municipalistas para que houvesse uma mudança na Constituição, emenda Passos Porto, que foi feita para que eles tivessem uma participação maior nos tributos. Por quê? Porque os governos anteriores haviam centralizado os tributos, os governos militares. Não é isso? O governo federal dispunha de uma massa imensa de tributos e os municípios, os estados, não. Aí veio a Constituinte. Eu assisti de perto, participei. Bom, na Constituinte foi feito um movimento oposto. Era transferência de recursos da União para os estados e para os municípios. E houve uma divisão de impostos muito complicada, porque o imposto de consumo, o ICMS, ficou com os estados. Né? Então, toda hora se imaginava, vamos fazer um IVA, um Imposto sobre Valor Adicionado. Mas como? Se o IVA é cobrado pelos estados, se os estados têm burocracias que têm interesse nisso, se os governadores também têm, se tem a fronteira dos estados, e deu essa confusão enorme. E até hoje, apesar das leis estarem lá há muito tempo, não se conseguiu nem que fosse aprovado uma racionalização maior para que o Senado definisse limites maiores e menores na definição da IVA. Né? Bom, aí o governo federal contra-atacou. O que o governo federal fez? Como ele ficou, o presidente Sarney era presidente na época da Constituinte, e cansou de fazer discursos dramáticos, dizendo que a Constituinte ia impedir o funcionamento do Brasil. O ministro Mailson da Nóbrega disse isso, e eu, que era Constituinte, achava que ele estava errado. Depois paguei a língua, porque fui presidente. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que a União passou a aumentar, como os impostos fizemos os fundos de participação, compostos basicamente do IPI, do Imposto de Renda, que é dividido, e como o ICMS ficou com os estados, a União criou contribuições e passou a crescer essas contribuições enormemente. Incidem sobre a folha de salário, incidem sobre o produto, sobre a indústria diretamente, são impostos indiretos, são muito ruins. Então, isso tem a ver, não é uma questão técnica tributária, é uma questão política. Né? Quem é que toma conta de que pedaço do que foi apropriado? E isso tem a ver com essa federação capenga. Por quê? Porque, ao mesmo tempo em que a Constituinte tirou da União recursos, ela não deu aos estados a responsabilidade do exercício de certas funções. Então, o que a União fez? A União começou a criar contribuições, e o que a União faz é uma espécie de sanfona. Ela coleta o recurso e ela passa o recurso para o Estado e mais para o município hoje. Daí essa questão da Controladoria Geral da União, porque o dinheiro está lá nos municípios, nunca esteve. Agora está nos municípios, e eles não têm controle. Então, consertar esse mecanismo é extremamente difícil. E não é uma questão técnica. Tecnicamente resolve. É só ser racional. Mas da racionalidade à ação, encontra aos interesses no meio. Os interesses são políticos, são de saber quem é que controla cada parte do bolo. Eu não creio que isso seja nem com uma nova Constituinte se resolve, porque os interesses são reais. Né? Possivelmente, se houver uma crise fiscal mais grave, aí vai ser obrigado a tomar algum mecanismo. Eu confesso que, embora eu resistisse muito a certas ideias que eu vi lá no Departamento da Receita, em que o pessoal da Receita tem horror a imposto novo, eles só querem imposto velho, porque eles tinham medo que os tribunais não anulassem os impostos. É tão complicada essa matéria que todas as vezes que eu vi, que vi agora de novo, que você vai fazer uma reforma tributária, aumenta a arrecadação de imposto. Né? E se encontra algum mecanismo lateral para aumentar uma compensaçãozinha, não sei o que lá, e aumenta a arrecadação de imposto. Eu acho que essa é a questão, é uma questão seríssima e que tem a ver com a reforma do mecanismo da federação. O que compete à União, o que compete aos municípios, o que compete ao Estado e como é que nós vamos financiar isso. Agora, vai falar isso para o prefeito, vai falar isso para o governador. Todos ficam, veja, já de tacape na mão. E o presidente vai manobrando ali, faz de conta de acordo, não dá. Né? Essa é a realidade. Vocês já viram que a culpa não foi nem do ministro Malan, nem do ministro Pedro foi Parente. Minha. Não, foi do Everardo Maciel. Não. Presidente, o senhor entende que o PT conseguirá, o senhor fez uma explanação mostrando a necessidade de constituição da maioria e ter um rumo, mas o senhor acha que o PT consegue realizar as reformas necessárias que o país precisa com a realidade política de hoje? Olha aqui, nós fizemos mais de 20 emendas à Constituição. Enorme dificuldade. Por quê? Porque o PT e seus aliados, não foi só o PT, não, também gente dos vários partidos, mas unidos, usando os argumentos do PT, eram contra. Tá?
nós somos a favor. Quer dizer, hoje, quando o PT propõe a reforma da Previdência, os partidos chamados que estão na oposição vão lá e votam a favor. O que eu não entendo é para que uma aliança tão grande, se quando precisam mesmo de mudar a Constituição, nós aprovamos sem que nos paguem preço nenhum. Não é? Esse é o ponto. Presidente, a integração aqui com o Cone Sul, com a América do Sul, tem sido um esforço muito grande, que o Brasil até tem liderado isso. Como é que o senhor vê? A sensação que se tem é que a América do Sul está ficando um pouco fora desse processo de recuperação da economia mundial. Essa possibilidade de integração, de fato, existe ou é só uma retórica? Não, essa possibilidade existe. Nós tivemos, digamos, uma sorte, porque, no fundo, essa integração depende muito da dinâmica da economia brasileira e da economia argentina. E as duas, em momentos diferentes, entraram em processos de recessão ou de crise, e nós tivemos problemas cambiais difíceis de ajustar. E, para ser franco, nós nunca avançamos muito institucionalmente. O Brasil nunca foi realmente muito favorável a algo semelhante ao que há na Europa, porque isso implica em abrir mão de setores da soberania. E o nosso Estado é um Estado que vem do Império e que tem uma visão de soberania muito forte. Então, frequentemente, há dificuldade de estabelecer critérios de maior integração real no processo de decisão, e dá para entender, porque é uma integração entre economias que são muito desiguais. Não me refiro à Argentina, não, Uruguai, Paraguai, muito desiguais com a economia brasileira. Agora, existe essa possibilidade. Há, entretanto, algo pelo qual nós devemos prestar tanta atenção. O mundo caminhou numa direção complexa para nós, porque houve um superdesenvolvimento da Europa e dos Estados Unidos e agora da Ásia, de certos pontos da Ásia. E nós estamos ficando cada vez mais excêntricos, fora do centro. Nós somos uma economia fora do centro. O Brasil, eu acho que tem ainda a vantagem de, estando fora do centro, está tão fora, até geograficamente, que isso nos permite ser um centro aqui. Um centro aqui. Outros países não têm essa chance. Talvez hoje, na América Latina, o México tomou um caminho, quer dizer, que ele fez uma integração com os Estados Unidos, portanto, ele não vai ser centro. Né? O Chile fez um outro caminho, compatível com os recursos do Chile. Quer dizer, ele ficou sozinho, mas ficou com uma pequena economia bem organizada e complementar às economias do Norte, ele pode sobreviver a despeito disso. Não é nosso caso, nós precisamos de mercado. Claro que mercado não é só a América do Sul, você tem o mundo, mas nós precisamos de mercado. E nós temos base produtiva. Nós somos realmente o único país que tem uma base produtiva sofisticada e que mudou muito. Isso é um dado que não se referem com frequência aqui no Brasil, mas a qualidade da produção no Brasil, nesses 10 anos, mudou muito. Né? É verdade, você lembra que o presidente Collor falou, e naquela época foi uma reação muito forte, que nós produzimos carroças. Né? Bom, eu não sei se eram carroças, é um pouco de exagero dele, é bastante exagero. Mas se a qualidade dos automóveis mudou, porque hoje tem que exportar. Tem que ser a mesma qualidade. Você vai exportar telefone celular, não pode ser de má qualidade. Vai exportar chapa de aço, não pode ser de má qualidade. Né? Tudo. Então, e isso mudou aqui no Brasil. Houve um avanço qualitativo na produção. Mas a esse avanço qualitativo tem que se seguir um avanço de mercado. Se nós não conseguirmos isso, esse avanço qualitativo fica ilhado aqui. E aí essa excentricidade, fora do centro, pode nos prejudicar. Eu acho que nós temos chance, mas essa chance não é eterna, né? Porque o mundo está indo mais depressa, e muito depressa. Nós temos algumas outras vantagens, que a nossa economia se orienta do ponto de vista de exportação, é muito diversificada. Nós vendemos para a China, vendemos para o Japão, para o Oriente Médio, para a Europa, para os Estados Unidos, em proporções mais equilibradas. Isso é uma certa vantagem. Portanto, nós temos algumas vantagens comparativas, mas nós temos que pensar sempre que nós não somos o centro do mundo e que o mundo não dá tanta importância a países que estão nessa situação como nós gostaríamos. E que se nós não trabalharmos com afinco, com visão clara e saber realmente onde é que estão os nossos interesses nacionais diante de um mundo que mudou, aí nós podemos perder essa oportunidade de sermos uma espécie de, enfim, de polarizar a região. Presidente, a política econômica, pelo menos a política macroeconômica do governo Lula, segue uma tendência já iniciada no seu governo. No entanto, tem sempre uma acusação da herança maldita. Aqui, um estudante da PUC até fala que a política é um FHC transgênico.
Mas como é que o senhor vê isso, quer dizer, essa Eu questão? vejo o seguinte, o governo do presidente Lula, e notadamente o ministro Palocci, eles entenderam que, diante do que foi criado por eles próprios, no ano 2002, havia uma desconfiança enorme. Quer dizer, o 2002 foi muito difícil. Quer dizer, o Pedro Parente e o Pedro Malandro estão aqui, assistiram isso, foram protagonistas disso. Nós estávamos numa situação desesperadora. Por quê? Porque começou a haver uma desconfiança enorme no mundo todo de que o governo Lula ia fazer o que disse que ia fazer. Levou anos dizendo que ia fazer. Uma ruptura. Então, se nós formos olhar os títulos brasileiros da dívida, vamos ver o seguinte, que eles foram encurtando de prazo. Chegou um momento que ninguém queria comprar mais título que não fosse vencido a 31 de dezembro de 2002. Bom, naquele momento, eu acho que a liderança do PT entendeu a situação. Percebeu que, se fosse por esse caminho, a crise podia explodir no meu governo, mas ia continuar mais adiante. E, bom, nós fizemos, então, um acordo com o Fundo Monetário com a anuência do PT. Reitero, com a anuência do PT, que foi um passo importante. Mas não foi suficiente, porque os mercados não acreditaram nem assim, e continuaram jogando contra. Só acreditaram quando, efetivamente, as primeiras medidas do governo Lula, em 2003, foram responsáveis. Né? Então, eu acho que esse foi um lado positivo. Não vou julgar, porque não sou economista, não tenho competência para saber se o superávit vinha a ser esse ou não, se a taxa de juros podia cair antes ou não. São digamos, tecnicalidades e que têm consequências, efetivamente, mas, em geral, eu diria que, nesse momento, houve uma reação responsável. Não é igual a política do meu governo, não. Não é, o meu ou qualquer outro. Quando você tem dívida, ou você paga essa dívida, ou você não tem como andar. Como é que você paga essa dívida? Se você continua gastando, se não tem superávit, não tem como pagar essa dívida. Então, você cria uma situação de insolvabilidade, como alguns outros países criaram. Então, aí eu diria até que não é uma política, não é uma escolha. Não fui eu quem escolheu, não foi o presidente Lula quem escolheu. Mas ele podia ter escolhido um caminho que seria ruim. Ele não escolheu esse caminho ruim. Eu nunca deixei de reconhecer esse lado da política econômica. Agora, o problema nosso de hoje já não é mais esse, porque isso já está ganho. O problema de hoje é outro. Mas e o que mais? E nesse o que mais é que os sinais às vezes são trocados. Aqui usaram uma expressão muito forte, que eu não repito, esquizofrenia. Presidente, temos um ano eleitoral, temos eleições municipais, embora elas sejam municipais, é a primeira eleição que ocorre no governo Lula, e temos um ano ainda em que a recuperação econômica está um pouco retardada, mas acho que até ela vai acontecer. Como é que o senhor vê, a pergunta aqui, nesse sentido, o efeito das eleições municipais na conjuntura do segundo semestre? Olha, eu vou dizer com franqueza o seguinte. Você lembra a famosa frase atribuída ao presidente Clinton, com o assessor dele, sobre qual era o fator principal na eleição nos Estados Unidos. Ele disse, olha, seu bobo, é a economia. Grosso modo, é verdade isso. Quer dizer, o clima econômico é um clima que realmente tem um peso muito grande. Mas eu acho que não é só. Eu ganhei a eleição de 98 contra o presidente Lula num momento de crise aguda, de desemprego e de tudo. E eu disse, num discurso, que nós iríamos recorrer ao Fundo Monetário. Eu disse antes das eleições, que queríamos fazer um aperto fiscal, porque eu não queria ser pego, depois prometeu uma coisa e fez outra. E ganhei a eleição, com um clima ruim, econômico. Ganhei por outras razões. Bom, o que vai acontecer numa eleição municipal não depende só da economia. Depende dos candidatos, quem são os candidatos, depende do clima do momento, depende da credibilidade do governo, do governo local e do governo federal, que tem alguma ligação com a economia, mas não toda. Veja, o ano passado o crescimento foi negativo e o presidente Lula manteve o prestígio alto. Não é isso? Eu não sei se esse ano é positivo, não sei se o prestígio é tão alto. Não é? Depende de um conjunto de fatores mais complicados. E tem a ver realmente com, eu diria muito mais com questões de tipo de político-morais e questão de convicção, questão do tipo de candidato. Há também uma fadiga de material, que existe também. São muitos fatores. Eu não creio que política você possa predeterminar pela economia. Não, é mal comparando. Eu estive na Espanha uma semana antes das eleições. Falei com todo mundo, de todos os lados da Espanha. Era uma visão uniforme. Vai se haver a reeleição
do candidato presidente Aznar. Talvez não tenha maioria absoluta de votos, talvez volte 2 ou 3 votos, mas tem partidos aliados. Perdeu, por causa do acontecimento que ocorreu. Em São Paulo, a Erundina foi eleita, a deputada Erundina foi eleita prefeita, porque houve um acontecimento em Volta Redonda. Né? Então, na sociedade como a nossa, de massas livres, isso é bom, não é? A opinião se forma, e se forma muito rapidamente. Esse aparelhinho que está aqui nos olhando é terrível, porque ele denuncia o que a gente não sabe. Quer dizer, ele parece que vê a alma da pessoa. Você diz uma coisa, o chefe está olhando a televisão, não é isso que ele quer dizer, não, é outra. Né? Às vezes é, às vezes não é. Né? Mas o fato é que tem fatores desse tipo, e é fundamental, eu acho, fundamental numa campanha como as nossas, não digo nas pequenas cidades, mas nas grandes cidades, no Estado, é a capacidade que o candidato tem de chegar diante do eleitorado, e chega indiretamente, basicamente pela televisão, né? E de convencê-lo. Outro dia saiu publicado agora na revista Veja um fragmento de um livro que eu estou escrevendo de memória. Eu perdi a eleição de prefeito de São Paulo. Graças a Deus, né? Porque dificilmente seria presidente se ele tivesse ganho. Mas, de qualquer maneira, eu perdi, não foi pelas razões que disseram, porque eu não convenci o eleitorado. Eu não tive capacidade de convencer o eleitorado. Era o Jânio, o outro, não era fácil também. Mas eu era uma... Pode parecer que eu estou exagerando, mas eu era uma criança de colo perto do Jânio. O Jânio era uma águia. Um dia eu vi uma fotografia dele vestido de japonês. Digo, meu Deus, que coisa vergonhosa. O pé torto. Ganhou. E eu de gravata, paletó, professor da USP, não sei o quê. Eu tinha vergonha de fazer o mesmo discurso. Eu mudava de discurso em cada comício que eu ia. Intelectual, como é que eu vou repetir? Eu estava com vergonha dos meus colegas ali, não sobrava nada do que eu dizia. Esse homem é maluco, ele fala uma coisa aqui, outra coisa acolá. O Jânio repetia, vassoura, sei lá o que ele repetia, e ganhou a eleição. Quer dizer, então, é complicado esse negócio de eleição, por isso que não tem essa história de mais mandato, não. Chega. Bom, presidente, estamos aqui há quase 1h30, mais do que o senhor... pegamos do seu tempo mais do que prometemos. Eu só queria deixar o microfone para uma consideração final, que o senhor queira fazer uma mensagem ao 17º Fórum da Liberdade. Olha, eu estou aqui olhando, sabe que uma das coisas que eu sempre tive dificuldade é que, como eu fui professor e sou professor até hoje, é que você fala perto das pessoas, né? O professor fala perto do aluno, então você olha para o olho dele. Esses ambientes, você não vê ninguém. Né? Então, você fala no vazio, você diz, meu Deus, a minha palavra caiu no chão. Bom, então, você procura olhar para alguma coisa. Eu olho para você e para aqui em frente, não para mim mesmo, mas porque tem uma coisa que estava escrito aqui, liberdade. Eu acho que a mensagem final minha é essa, liberdade. Eu acho que isso é o mais importante. Isso nós garantimos no Brasil. Nós vivemos num ambiente de liberdade. Um ambiente que você, enfim, cada um tem sua opinião, não sei o quê, quanto possível... Você manifesta sua opinião de uma maneira adequada, não é? E a liberdade precisa ser seguida do respeito. Não basta a liberdade, precisa haver respeito. A coisa pior que pode acontecer com um político é perder o respeito. Pode perder a eleição, mas não o respeito. Se nós conseguirmos, no Brasil, manter esse clima de liberdade e de respeito às instituições, eu não farei nunca com o presidente Lula o que fizeram comigo. Não é? Que eu ganhei a eleição e 3 meses depois... 3 meses depois de eu ganhar a eleição por maioria absoluta, houve uma manifestação que estava escrito fora FHC. Deus me livre, que fique o presidente Lula até o fim com o meu apoio para ficar lá. Não o meu apoio para fazer o que ele faz, mas para ficar lá. Porque é democracia. Então, isso. E ele tem feito o esforço, que eu também reconheço, já reconheci aqui. Então, eu acho que democracia, liberdade, a organização de instituições, respeitar, né, entender que nós temos uma tradição que ela tem lados ruins e que nós temos que melhorar, mas isso não significa repudiar, podemos manter nossa identidade. Tudo isso eu acho que me anima muito a continuar acreditando muito nesse país e em gente como vocês. Muito obrigado. Vamos fazer uma parada técnica e voltamos já já.